Glória a Deus. Aleluia. Amém. Então hoje nós iremos iniciar, Já iniciamos declarando o esconderijo de Deus nas nossas vidas. Amém. Entrar no tabernáculo do Senhor, se esconder na fenda da rocha, porque o mundo, o que ele tem para oferecer? Nada, nada, só dores, sofrimentos, lutas. E o Senhor Jesus Cristo, Ele declarou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que eu estarei convosco até a consumação dos dias, Então, essa é a promessa do Senhor. Então, quando nós estamos passando lutas, o que você deve fazer? Desesperar, sair correndo, fazer alguma coisa? Não. Primeiro, você vai ter que falar com aquele que pode todas as coisas, amém? Você vai ter que falar com Ele, porque operando Deus, quem impedirá? E tudo aquilo que nós não podemos fazer, que nós não podemos alcançar, o Senhor pode fazer e o Senhor pode alcançar, amém? E hoje nós iremos meditar sobre Gênesis 37, que nós estamos falando sobre essa trajetória de José. E nós vamos ver aqui, a partir do versículo de número 3, diz assim, Gênesis 37, 3, e Israel, ele amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, E ele lhe fez o quê? Uma túnica, diga, de várias cores. Ele fez uma túnica para o seu filho de várias coisas. E seus irmãos, o que aconteceu? Quando ele fez essa túnica, eles viram, no versículo 4, que o seu pai o amava mais que todos os outros, e eles o odiaram por causa disso. E já não podiam nem falar mais pacificamente com José, amém? E nós iremos, pode se sentar, nós iremos meditar um pouco sobre o que foi esse momento na vida de José. Então nós vemos que até o momento que o pai fez essa roupa, não tinha chamado tanta atenção. Mas essa roupa, ela não era uma roupa qualquer. Ela não era uma roupa comum. E foi isso que chamou a atenção dos irmãos. Primeiro porque foi o pai que fez. E nós sabemos que quem faz a roupa, e principalmente naquele tempo, era responsável por todos os trabalhos domésticos, eram as mulheres. Aos homens cabia o que? Cuidar ainda dos campos, das propriedades, das lavouras, dos rebanhos. Então nós vemos que o pai fazer a túnica para José não era algo comum, porque deveria ser a mãe a fazer a túnica, assim como a mãe deveria fazer a vestimenta de todos os filhos. Então todas as roupas dentro da casa, não é igual hoje em dia, que você vai ali no brechó, você vai ali no Brás, você vai ali no shopping, você vai onde é a tua condição e você compra uma roupa, Não, naquele tempo eram preparadas as roupas dentro da sua casa. Então nós vemos que já saiu do comum esse pai parar para fazer uma túnica para esse filho. Então essa túnica, ela não era só uma vestimenta normal, não era só uma peça de roupa. O que o pai estava fazendo ali, ele estava fazendo, vocês sabem que Jacó, mudado para Israel, Jacó, ele tinha tido encontros com Deus. E Jacó, vinha de histórias fortes, tremendas, impactantes. O Jacó foi ali, ele segurou o anjo, ele teve um contato físico até com o anjo do Senhor. Ele teve momentos de vislumbre, de céu aberto, de riquezas, de bênçãos. Então, Jacó,
não era um homem qualquer. Olha a importância de quando um homem ele é posicionado espiritualmente. Olha a importância de quando um pai ele tem um posicionamento espiritual sobre seus filhos. Nós vemos ali que esse pai, ele tinha um posicionamento diferente. Um posicionamento que não era um posicionamento qualquer, mas que era um posicionamento que vinha de onde? Vinha do céu, né? Vinha dos céus, não vinha da terra. Então nós vemos que esse pai, ele vai fazer debaixo de uma ordem divina, um alinhamento com o céu, em conexão com o céu. E é por isso que os pais, as mães, aqueles que têm uma responsabilidade espiritual por alguém, eles têm que fazer esse alinhamento com Deus, essa conexão espiritual, levantando os seus em oração ao Senhor, amém? E nós vemos que esse menino, ele tinha ali algo que viria especial sobre a vida dele. O pai fez algo espiritual antes de ser o quê? De ser humano, era divino. Então, o que esse pai colocou nessa vestimenta? Esse pai, ele colocou amor nessa vestimenta. O amor ágape, né, estava nessa vestimenta. Ele colocou cores nessa vestimenta. As roupas, né, que eram as túnicas, muitas vezes confundida com as capas, não era uma capa, era uma túnica. Então, a túnica, ela vinha por baixo, a capa vinha por cima. Então, a túnica era como se fosse o meu vestido, e a blusa, a minha capa. Então, essa parte aqui de baixo, a túnica, principalmente dos homens, não tinha cor nenhuma. Eram cores neutras, eram cores de saco, eram cores daqueles tecidos rústicos, não eram coloridas nem nada, eram tecidos normais. Você veja que esse pai, ele teve o trabalho, ele confeccionou de várias cores, e o tecido colorido naquela época era caríssimo. Não era um tecido colorido como é hoje em dia, que pega um tubinho de tinta e colore de qualquer forma, de qualquer maneira. Não, vocês viram, né, nos estudos como a importância do carmesim, do púrpura, não é? Tecidos nobres, tecidos confeccionados, né, e banhados, né, até em próprias vidas, que eram banhados ali, comprimidos, né, aqueles insetos, aqueles moluscos, né, ou aquelas plantas, para que viessem a gerarem uma cor. Então, a cor dos tecidos envolvia vida escondida, envolvia sacrifício, envolvia coisas grandiosas, maravilhosas. As cores, elas falavam muito o que Deus tinha para derramar sobre aquele menino. Então, nós vemos que esse pai, ele não pega qualquer tecido de qualquer forma, não foi aleatório. Ele não pegou um pedaço de pano velho de uma coisa, outro pedaço de uma renda velha, de um tecido velho desbotado. Não, um pedaço velho que já tinha sido usado por algum dos irmãos. Porque vocês lembram, eu não sei se vocês tiveram muitos irmãos. Não sei como foi, né, como que você teve a tua infância. Mas a maioria, né, das crianças antigamente, quando tinha mais irmãos, o que acontecia com as vestimentas, com as roupas? Não é? O mais velho tinha tido roupa comprada, nova, não é? E aí o que ia acontecendo, né? Quem usou aí roupa, né, que passou dos irmãos ou dos primos, né, na família, né? Então, a roupa dos mais velhos era passada para os mais novos. Então, nós já vemos que tudo saiu do que era o normal, né, que ocorreria numa casa. Então, já não ocorreu isso. Então, entenderia-se que lá no final, né, de Judá, dos restantes, né, os que eram mais velhos, né, Rubem, Simeão, ali viriam as vestimentas que ficariam velhas,
surradas e seriam passadas para José. Porque até aquele momento José era o mais jovem, não tinha Benjamim ainda. Então José era o mais jovem dentro da casa. Então seria o normal que o pai nem se preocupasse com o vestimento. Você vai usar a roupa velha dos teus irmãos e tudo bem, é assim que funciona. Então você entende que estavam acontecendo coisas ali sobrenaturais, né? Estava já acontecendo sobrenatural na vida daquele filho. O pai, ele vai, pega seu dinheiro, pega, né, suas posses, sim, ele era um homem rico, e ele investe na compra não de um tecido, mas ele investe na compra de vários tecidos, porque diz que a túnica era o quê? Colorida, de várias cores. Mas hoje em dia nós temos, né, igual meu vestido tá branco e tá azul, né? A roupa das irmãs também tem roupas com duas cores. Só que antigamente não existia isso. O tecido, ele era uma peça única de uma cor só. Não existiam tecidos com várias cores iguais às nossas, não. Então, para ele fazer essa vestimenta colorida, essa túnica, ele teve que fazer o quê? Ele teve que comprar peças para fazer essa túnica. Peças. Só que naquela época, um homem rico, ele não chegava ali na vendinha, no bazar ali, né, da costureira, né, num bazar aí, né, de venda de costura, de tecidos. Ele não chegava em algum local e falava assim: olha, me dá 60 centímetros desse tecido, me dá 20 centímetros desse, me dá 40 desse, 1 metro daquele. Não. Então, quando se ia comprar um tecido colorido, nós estamos falando que esse pai, ele comprou peças inteiras de tecido. Então, entendam a profundidade disso. Quer dizer, o pai, ele teria tecido para fazer para todos os filhos. Teria tecido para fazer para todo mundo. Você acha que esses meninos não viram esses tecidos lá? Viram, né? Eles ficaram na espera, mas não aconteceu. O que o pai fez? Ele comprou debaixo de um alinhamento com o céu, porque o pai tinha visão do céu, e uma resposta do que o céu falava para ele. Ele fez o melhor, não foi uma veste só física, foi uma veste espiritual. E aquilo que é espiritual, nós temos que dedicar sempre o melhor. Então, ele fez uma vestimenta espiritual, ele fez ali um trabalho ritual, foi sobre o altar. Amém? Amém. Foi sobre o altar que ele confeccionou aquela túnica. Ele confeccionava algo espiritual. Ele cortou as medidas do fio. E como tudo aquilo que é entregue para o Senhor, se você vai fazer para o Senhor, é para o Senhor. Então, ele pegou os 100% dos tecidos, ele colocou na vestimenta do filho. Eu não sei, a Bíblia não relata o que ele fez com o restante do tecido. Mas dentro de uma clareza, um entendimento, jamais um homem nas posses de Jacó, jamais alguém naquele tempo compraria tecido em pedacinho. Jamais. Principalmente um homem rico. Eu não sei, nós não sabemos o que ele fez com o restante do tecido. Talvez ele foi, entregou ao Senhor em algum lugar, fez algum altar e deixou lá para o Senhor, mas para os outros filhos, esses tecidos não foram. Ele confecciona então uma túnica para esse filho. Então aí você já começa a entender. E quando ele faz, já vem todo um processo antes. Aí ele faz aquela túnica. Uma túnica colorida, que enchia os olhos. Você imagina os outros filhos vendo o pai fazendo essa túnica, porque não era costurado do dia para a noite, né? Era todo um processo, não era passado na máquina de costura ali rapidamente, costurou uma túnica, não. O pai prepara, amém? Diga: o pai prepara. Diga: Deus está preparando. Deus está preparando. Amém? Deus está preparando. Deus está preparando, queridos. Deus prepara.
O pai estava preparando para o seu filho e despertou o mal, despertou o ódio, despertou a ira. Enquanto Deus está preparando coisas para nós, o diabo está furioso. Ele está furioso. Ele está furioso por quê? Porque ele sabe o que tem para receber, o que você tem para receber, o que tua descendência tem para receber. Então o diabo, ele fica furioso e ele é capaz de levantar qualquer um, né, para parar tudo isso, para roubar o que está sendo preparado. Então nós vemos que esse pai fazendo esse preparo, ele poderia ter feito só a túnica normal, mas não, ele fez uma túnica talar. Você sabe o que é uma túnica talar? Mangas largas de sacerdote, de realeza. Jamais as túnicas deles tinham mangas. O povo que vivia no meio das tendas não usava túnicas com mangas, usava capa para cobrir do frio. Não existiam as mangas ainda. O pai não fez qualquer manga. É igual quando foi fazer a arca, entendeu? Os detalhes. Faça uma túnica de tecidos nobres, costure sem pressa, elabore sem pressa, faça o melhor. Coloque nessa túnica não apenas tecidos reais e nobres, mas coloque o principal ingrediente, que é o que? Amor. Diga, preparando com amor. Com amor. Coisa maravilhosa, amém? Diga, Deus está preparando. E está preparando com amor. Com amor. O ingrediente ali mais forte. E você sabe que o amor, ele desperta o ódio. É verdade. Não era só um tecido que eles viram. Quando o diabo olha para você, ele não vê só você. Ele não vê só a cobertura do sangue. Ele vê o amor que blinda esse sangue. Amém? O amor não é um sangue derramado de qualquer jeito. Mas esse amor que constrange, esse amor nobre. Quando o diabo vê isso, a fúria enlouquece. Então ele trama para destruir. O que o diabo está vendo não é só a tua túnica, mas é o principal ingrediente dela, que é o amor. O amor e envolvendo aquele momento que estava sendo feito. O amor ia contagiando e entrando nas fibras do tecido, que você sabe que as tuas mãos, elas transmitem, elas trazem e transmitem as bênçãos de Deus. E é por isso que os pais devem abençoar seus filhos, é por isso que autoridades espirituais devem abençoar, porque as mãos, elas transmitem e elas liberam bênçãos. Enquanto o pai trabalhava, o que estava no coração dele irradiava para todo o corpo dele e vertia através das mãos. Então, como o sangue do corpo dele, né, que as mãos dele, quando ele mostra as mãos furadas, né, o sangue vertendo das suas mãos, as mãos do pai, né, se enchiam desse amor, e esse amor entrava naquelas fibras, amém? Entrava naquele tecido que ele estava confeccionando, que ele estava fazendo. Aquelas fibras recebiam desse amor, recebiam. A túnica chamava-se túnica do amor incondicional. O pai não mediu esforço, ele não mediu sacrifício, ele não pensou no preço, não é?
Quando o pai e uma mãe vai comprar alguma coisa para os filhos, o que você faz primeiro? É ou não é? Né? A irmã que não tem filho vai comprar alguma coisa para alguém. Pera aí, deixa eu ver. Quanto? Meu Deus. Né? Não é? Às vezes a gente vai comprar alguma coisa, não tem como, né? Você chega no mercado, né? Meu Deus, olha o preço do tomate, olha o preço do arroz, do feijão e a carne então, né? Nós olhamos o preço. É natural nosso de olhar o preço das coisas. Você vai comprar uma coisa, aí quanto custa? Entendeu? Aí você olha, mas isso tem qualidade para custar isso? Né? E se você quiser muito, né? Você quer algo com uma boa qualidade. Né? Então, você vai ver, isso daqui tem um preço alto, mas não tem uma qualidade boa. Então, nós sempre fazemos essa análise quando nós fazemos as nossas compras. E isso é normal, é natural. O pai, ele não perguntou. Vê para mim uma peça de púrpura. O senhor tem dinheiro para comprar? Vê uma peça para mim daquele carmesim ali. Vê uma peça para mim desse vermelho escarlate ali. Vê uma peça desse azul real nobreza. Vocês entenderam? E o dono da loja foi descendo, jogava as peças inteiras no chão. O pai não olhou o preço. Por quê? Porque o que ele estava fazendo ali não era humano, era espiritual. Ele estava debaixo de um comando espiritual. Ele estava ali trazendo o que o Pai no céu estava mostrando para ele. Eu farei assim, adornarei assim, vestirei assim, né? E tudo isso é o que? É o meu amor que será derramado. Quando os irmãos viram aquela túnica, vestes coloridas, vocês imaginam eles? José chegando no campo com a sua veste, túnica talar, mangona, né? Todo bem arrumado, bem vestido, né? E lá vinha José, né? Todo que a gente fica assim, né? Quando a gente entende que Deus nos ama, não vem uma nobreza sobre você. Você não se sente diferente dos outros, né? Aquela hora assim que você está cheio do Espírito Santo, você acabou de sair, né, de uma oração, você está num momento de jejum. Meu Deus, que coisa maravilhosa, não é? Quando você consegue abrir um tempo de jejum, é ou não é? A gente não fica todo garboso diante de Deus. Estou em jejum. É ou não é? Estou em consagração. A gente até se enche o peito para falar, mas estou em jejum. Ai, não posso. Não, irmão, não, irmã, até queria, mas eu não posso. Por que você não pode, né? A gente fica esperando aquela pergunta, né? A gente fica esperando. Aí quando a pergunta vem, nossa, até respiramos, estou em jejum. Estou me consagrando. Ela não é maravilhoso? É aquele momento tremendo, né? Aquele momento que você fala assim, fiquei 1 hora hoje de joelhos, né? Não é nem para fora, mas dentro de nós, não é? Aquilo assim não te eleva, não te enche, né? Você não se sente garboso, né? Maravilhoso. Nossa, o mundo lá fora está desabando, está derrubando, está tendo não sei o que, e você, eu estou em oração. É coisa maravilhosa, não é coisa tremenda. Quando a gente está debaixo do comando de Deus,
Quando a gente está num momento específico com o Senhor, né? O primeiro livro da Bíblia, a pessoa, estou lendo um livro da Bíblia, né? Já estou no 5º capítulo, né? Outros já estão no 10º, não é? É ou não é um contentamento? Não é uma coisa maravilhosa que vem? Sim. Então, quando José veio, não era só a túnica, não era só a túnica, era a forma como ele andava, era a forma como ele estava se dirigindo a eles, era aquela vestimenta trouxe sobre José, tudo isso. Quando o pai colocou sobre ele, ele vestiu, caiu certinho nele, né? Porque a túnica que é tua, ninguém pega, amém? Verdade. Ninguém pega. Diga, a minha túnica, ninguém pega. Ninguém Pega. Né? A túnica da... Você sabe por que eles rasgaram e sujaram? Porque ninguém não tem, era do tamanho dele. servia, né? Sim, era do tamanho do menino. Então, lá vem ele com aquela túnica brilhando no sol, resplandecendo, naquele colorido, sabe? A hora que eles olharam aquele colorido, eles nunca tinham visto isso. Eles não tinham visto. Dava tempo do pai que fez para eles, também fez. Quando eles viram aquilo, eles com as vestes sem cor, né? Cor de nada, cor de canela, cor de vão de cerca, né? Aquela veste sem cor nenhuma. Quando eles olharam, ficaram olhando de longe. Ué, será que é um rei que está vindo lá? Não, o rei não viria até aqui no campo. Não, então se não é um rei, então é um sacerdote. Não, mas um sacerdote vir nos visitar agora no campo, nesse horário? Não, acho que também não. Tá, então se não é um rei, não é um sacerdote, não deve ser alguém nobre que pode estar perdido. Vai vir pedir uma orientação. Só que adivinha vocês, que à medida que o moço da túnica talar colorida foi se aproximando, era o irmão deles mais jovem. Quando o irmão foi chegando perto, quanto mais perto chegaram, quanto mais eles se aproximavam, mais o ódio fervia. Existem pessoas que quando você se aproxima, o ódio, a ira, a fúria, a inveja, tudo é uma mistura. Eles foram tomados por uma mistura de sentimentos. Ninguém planeja matar só por um sentimento. Ninguém planeja matar só por um sentimento. Foram vários sentimentos ao mesmo tempo, todos misturados ao mesmo tempo. Aquela confusão mental, aquele turbilhão na mente, aquele espírito maligno que entrou dentro deles e atordoou eles, e tomou a mente deles, e dominou o coração deles. E naquela hora, não vinha outro pensamento, nós temos que arrancar essa túnica. Nós temos que arrancar essa túnica. Então, eles automaticamente já planejam, já arrastam para matá-lo. Porque você sabe que às vezes, né, a pessoa ela quer esconder algo, então ela é capaz de qualquer coisa. Não era só José, mas a túnica. Eles não aguentavam a túnica. Eles não aguentaram. A túnica foi a gota d'água no balde. Então eles pegam o seu irmão. Primeira coisa, não é jogar no poço. Não. Primeira coisa é arranque a roupa dele. Arranque a túnica dele. Por que arrancar a túnica para jogar no poço para morrer? Não precisava. Não precisava.
Eles poderiam ter contado qualquer história, estava bom. Não, não era só isso. Arranque a túnica. Depois mata. Depois joga no poço. Depois a gente resolve o que faz. Mas primeiro, retira o que está de Deus sobre a vida dele. Porque aquilo que está de Deus, muitas vezes, sobre as nossas vidas, incomoda as pessoas. Eles querem arrancar. Eles querem arrancar. Eles querem arrancar, porque o próximo passo é que você morra. Morre sem tua túnica. Vai morrer sem nada. Vai morrer sem nenhum dom. Vai morrer sem nenhuma grandeza. Vai morrer sem viver nenhuma promessa. Porque a túnica representava rei, sacerdócio, nobreza. Então eles tinham visto tudo isso. Eles tinham visto rei, eles tinham visto sacerdócio, eles tinham visto nobreza. Eles tinham visto ali havia prosperidade de Deus sobre aquela vida. Então arranca, joga no poço que é para morrer, deixa morrer sem nada. Muitas vezes as pessoas arrancam aquilo que nós temos e nos jogam no poço que é para nos verem morrer sem nada. Sem nada. Não era só morrer, era morrer sem nada, até sem a sua roupa. E quantas vezes o diabo, ele reivindicou de você até a tua roupa, sem condição, até para comprar uma peça de roupa. Vivendo de vergonha, vivendo sem nada, muitas vezes sem um café para tomar, sem um pão para comer, sem ter até onde ficar. Por quê? Porque o diabo, ele tem fúria, é a capa, ele é capaz de qualquer coisa para arrancar a tua capa, para falar que você não existe mais. Joga no poço, tampa, deixa aí. Deixa, depois eu resolvo o que eu faço com você. E eles fizeram isso. A túnica era a fúria deles, eles arrancaram a túnica. Não bastava arrancar a túnica. Com certeza, a palavra não fala, mas cada um deles deve ter experimentado a túnica. Deve ter tentado vestir. Porque é assim, aquilo que você tem, às vezes a pessoa quer arrancar de você, quer colocar nela, mas não consegue. Consegue, porque aquilo que é o brilho de Deus na tua vida é teu. Aquilo que o Senhor trouxe para a tua vida é teu. Com certeza os irmãos, um a um, ficaram ali, né? Sabe? Forçando a roupa. Um tentou desse tamanho, não entrava no braço. Não serve para mim, vem você, jogava para o outro. O outro tentava vestir, até dava certo no braço, mas não passava na cabeça. Não, passa para o outro. E passa para o outro. E aí o diabo fica jogando aquilo que era teu, que é para a tua vida. Ele fica tentando jogar. Joga fora. Joga para os outros. É teu. Não era de nenhum deles. Era de José. Feita sob medida para José. Digo que Deus fez, é sob medida, para a minha vida. Amém? Deus fez, é sob medida. É sob medida. Eles tentaram vestir, não deu certo. Não serviu em ninguém? Não. Eles falaram, bem, então, já que não serve para nenhum de nós, vamos aproveitar e levar como prova de que realmente ele morreu. Então o que eles fazem? A túnica que era limpa, que era nobre, que era preciosa, eles fazem o quê? Eles matam um animal, pegam sangue sujo, com terra, né? Porque eles mataram aonde? Mataram na terra. Eles não fizeram um ritual certinho, tiraram sangue, passaram, não. Eles mataram um animal na terra, com as mãos cheias de ira, cheias de ódio. Eles pegaram a túnica do irmão e esfregaram na terra, esfregaram no sangue sujo, contaminado, colocaram todo tipo de sujeira naquela túnica. Aquela túnica não foi suja apenas de sangue, ela retornou para o Pai. Naquela túnica continha muita coisa, continha terra,
continha pedaços talvez de galhos, de folhas. Continha muita coisa naquela túnica suja que eles fizeram, forjaram para levar para aquele pai. Levaram as vestes reais e nobres que o pai tinha feito, toda suja e contaminada. Chegaram lá e entregaram para aquele pai. E quantas vezes o diabo ele vem e tenta fazer isso conosco, e muitas vezes faz isso conosco. Retira aquilo que é nobre da nossa vida. Retira, tenta tocar na nossa vida. Tenta tocar na nossa história. Tenta destruir os nossos. Pega a nossa veste, suja tudo, rasga tudo, esfrega no chão, passa no sangue sujo e leva até o pai e fala: olha aqui, ó. Sabe essas vestes? Essas vestes é daquela tua filha, é daquele teu filho. Essas vestes ele sujou com morte, ele sujou com pecado, ele se espojou na lama, no lamaçal. Está vendo as vestes que você deu para teu filho? Olha aqui, ó. O diabo, ele leva diante do Senhor e mostra para Deus: olha aqui o que eles fizeram com o teu amor, o que eles fizeram com o que você deu de mais nobre. O diabo, ele age tentando nos destruir, tentando afetar a nossa intimidade e o nosso relacionamento. Quando eles resolveram que não matariam José, eles venderam. Passavam os escravos, o grupo que comprava escravos, os midianitas, os homens de Midian, levando escravos para venderem, e eles venderam José. Eles venderam José pelo total de moedas de prata, 2 moedas para cada um. Eles venderam José. Quando os escravos retiraram José daquele poço, José estava nu. Eles colocaram sobre José, uma túnica, uma vestimenta dos midianitas, uma vestimenta de Midian. E Midian, no hebraico, quer dizer contenda. Ele tinha acabado de ser vítima de uma contenda terrível, de uma trama maligna, destruição. E os midianitas vieram e vestiram sobre ele: vista a veste de contenda agora, para que você também se torne contendencioso, para que você também receba uma ira no teu coração e sobre a tua vida, para que você receba um espírito de contenda, um espírito de vingança, para que você queira se vingar dos seus irmãos. Na verdade, aquilo também era espiritual. A roupa sobre ele era: receba contenda sobre a tua vida, receba destruição sobre a tua vida, seja tão destruidor quanto os outros foram destruidores com você. José, colocaram aquela roupa sobre ele, José silenciou, ele calou-se na terra, mas o clamor subia ao céu de dentro dele. José vai com a roupa da contenda, ele entra no Egito como escravo, coloca os olhos nele e vê: esse menino tem alguma coisa diferente. Tira as roupas de contenda e coloca uma roupa de servo de Potifar. Ele troca novamente a vestimenta. De escravo, ele se torna servo de uma casa de pecado. E ali dentro daquela casa de pecado, as vestes dele de servo de Potifar deram direito para que Jezabel, para que o espírito que tinha naquela casa de promiscuidade, de lascívia, para que esse espírito se achasse no direito de usufruir daquele que já tinha passado por tudo aquilo e que agora achava que aquelas vestes pertenciam para ele e eram dele. Ela não olhou para José como homem,
Ela olhou para as vestes dele. Ele é meu servo, eu faço com ele o que eu quiser. Ele está debaixo da minha escravidão, eu faço com ele o que eu quiser. Então, se eu tenho lascívia na minha casa, se eu tenho prostituição, então ele vai ter que ser também como um prostituto cultual. Então essa mulher avança sobre ele. O que ela faz? Quando ele escapa, o que aconteceu? Ela rasga o manto, a túnica que estava em José. Ela rasga, achando que tinha rasgado aquilo que Deus tinha dado para ele, mas não. Aquilo que Deus tinha dado para ele, ele ainda conservava, que era a túnica espiritual que estava sobre ele, que era nobreza, que era caráter, que era realeza, que era um espírito de excelência que tinha sobre ele. Então ele sai daquele ataque maligno, e quem é de Deus foge do mal, foge do pecado, corre do pecado, e quando ele faz isso, ele preserva a túnica espiritual dele, e a túnica que foi rasgada era a túnica que a mão humana colocava sobre ele e dizia: você é isso, você também é prostituta, você também faz isso, você também, agora você é meu escravo, você é meu servo. Esse pedaço desse tecido que ela ficou na mão dela para acusar ele. Toda acusação lançada de homem sobre a tua vida cairá por terra em nome do Senhor Jesus. Declare isso agora. Toda condenação cai agora da minha vida. Diga: todo mal, diga: toda arma preparada, toda palavra lançada contra a minha vida cai por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Toda arma preparada contra ti será quebrada. A arma foi preparada, mas foi quebrada, porque havia revestimento de Deus sobre a vida. Aleluia. Quando José escapa, ele volta para a prisão. Colocam vestes nele de escravo. Ele recebe uma túnica do que agora? Uma túnica de prisioneiro. Ele está com uma túnica de prisioneiro, mas ele não é prisioneiro. Ele estava com uma túnica de prisioneiro, e lá do céu o Senhor envia sonhos a Faraó. E quando envia sonhos a Faraó, o que acontece? O Senhor dá o direcionamento. E aquele que não é escravo é chamado novamente. Falam para José: retire as vestes, né, de prisioneiro, penteie o cabelo, faça barba, coloque vestes nobres, que você irá frente a frente com o Faraó. E ali ele vai frente a frente com o Faraó. Ele recebe vestes de homem livre, está lá em Gênesis 41. Ele recebe vestes de homem livre, e ele vai como um homem livre até a presença do Faraó. Quando ele revela através do Espírito de Deus o que o Faraó queria saber, as vestes livres dele se transformam em vestes novamente de poder, de autoridade, de honra, que é colocada sobre a vida dele, que é onde pela própria mão de Faraó faz o quê? Retira o anel do dedo, o sinete do dedo dele, e ele coloca no dedo de José. Retira o colar de ouro do pescoço, coloca no pescoço de José. Vistam esse homem como líder, como governador, como autoridade, que irá caminhar lado a lado, governando todo o Egito. Mas essa longa história de José é porque a capa que Deus deu para ele pode ter rasgado no mundo físico, mas no espiritual não. Amém? Aquilo que Deus te deu, ninguém vai roubar. Diga: o que Deus me deu, ninguém vai roubar. Diga: ninguém irá arrancar aquilo que o Senhor entregou para a minha vida. Diga glória a Deus, amém. Vamos orar então sobre essa capa.